A primeira coisa que você precisa saber para você se tornar adulto no mundo de hoje é o tamanho da indiferença do universo para com a sua história. O universo hoje, ele exige duas coisas: sagacidade e ação. E eu vou explicar melhor o que são esses dois pontos. Se você é uma pessoa que cresceu em uma família que teve estrutura, que pode te dar todo o amor e carinho e dinheiro, uma segurança financeira, eles nunca exigiram de você algo além de estudar e se divertir, só que você sente que você tem crescido, você sente que parece que a vida tá te paralisando, um pouco envergonhado porque os seus amigos estão evoluindo e você não, mais envergonhado ainda porque os seus pais precisam pagar tudo e você já tá com 20 e poucos anos nas costas. Esse vídeo aqui é pra você. E pra começar, eu vou contar a minha história de como que eu saí de uma vida com os meus pais, onde eu tinha todas as regalias possíveis e decidi tomar o meu caminho e aprender coisas novas, e hoje eu finalmente posso dizer que eu sou um adulto muito responsável pela minha vida. Bom, minha história começa com uns hábitos que desde criança eu tive de não precisar me mexer para fazer nada, a não ser pedir para os meus pais o dinheiro, eles vão lá, me dão, eu vou lá e consigo o que eu quero. Quando eu era mais novo, eu queria muito trabalhar, na verdade eu queria muito treinar em um lugar onde eu me identifiquei muito com a modalidade de CrossFit. Eu já estava na faculdade, eu consegui um emprego nesse lugar que era assim um sonho para mim, e tinha uma coisa diferente, onde todas as pessoas ali no meu ambiente de trabalho, todos eles eram pessoas muito admiráveis. Eram pessoas que tinham construído carreiras, eram pessoas muito inteligentes, eram pessoas que estavam sendo adultas com a vida delas, com os aluguéis delas. E eu me senti um pouco mal por morar do lado da academia, com os meus pais pagando tudo, e eu simplesmente gastava meu salário com coisas pra mim, eu não tinha responsabilidades muito grandes. Eu não vou dizer que esse era o problema, mas faltavam duas coisas na minha vida. Não no quesito excelência no trabalho, mas em questão pessoal mesmo. Que foram as duas coisas que eu falei no começo: a sagacidade e a ação. Quando eu tava nesse trabalho, eu me empenhei demais nele. Eu me dedicava demais a ele, eu respirava aquele lugar. E quando eu saí do lugar que eu praticamente fui mandado embora, eu percebi que eu não conseguia ser nada sem aquela estrutura. Ou seja, eu não me sentia sendo alguém. Eu só era alguém por causa do respaldo que a academia me dava. Então quando eu saí desse trabalho que eu me identificava muito, eu não sabia quem eu era, só que eu já estava com 20 e poucos anos. E aí começou a cair minha ficha de várias coisas, várias crises existenciais de, poxa, será que eu vou viver exatamente essa sensação daqui a 10 anos? Eu vou estar feliz com isso? Onde eu ganho nem um salário mínimo, eu dou alguns personagens porque as pessoas gostam de mim, e vivo aqui com os meus pais, onde eles pagam tudo e eu não sei nem marcar um médico. Cara, essa vai ser minha vida? Eu acredito que esse ponto de inflexão meu foi extremamente importante porque eu percebi o quanto eu não era capaz de fazer nada sozinho. E eu não era capaz de fazer nada sozinho justamente pela criação que eu tive. Isso não é culpa dos meus pais. Eu tenho certeza, inclusive sou muito grato por tudo que eu tive. Mas a gente não pode esquecer que tem um lado bom de quem vive com um pouco de dificuldade. Eu não estou falando necessidade, eu tô falando dificuldade. Onde a pessoa ela é obrigada a se mexer para ter um pouco mais, para se manter. A pessoa desenvolve habilidades que são extremamente essenciais no mundo adulto. Como eu não tive essa necessidade, eu poderia ter praticado isso. Mas eu não tive a necessidade, portanto logo eu não fiz. Com 20 e poucos anos isso me fez muita falta. Então, aquele papo interessante que eu falei no começo, de você entender que o universo, ele tá nem aí para sua história, para o que você pensa, é muito importante porque a partir daí você precisa tomar uma atitude. O que eu fiz nessa época? Eu aproveitei as vantagens que eu tinha. Então, como os meus pais eles tinham uma boa condição financeira, a gente não é rico, né? Mas a gente tinha uma boa condição financeira, eu decidi
criar uma situação difícil para mim, que é o que muitos jovens fazem, que é um intercâmbio. Mas é aí que tá uma coisa na minha história que é diferente. Não foi só um intercâmbio. Eu quis muito ir para a Austrália e lá eu ia ter uma escola de inglês, eu ia ter um mês de moradia, eu ia ter tudo muito bem planejado, sabe? É como se eu tirasse férias num hotel e em um mês eu poderia encontrar outro lugar num país muito desenvolvido e eu ia ter tudo muito certo e tudo mais. Só que, cara, isso foge um pouco do que eu queria, né? Que era realmente sentir uma necessidade para eu agir, né? E o primeiro ponto do começo de estudo, que é a sagacidade. Eu acredito que eu tive a sagacidade de sacar que eu precisava fazer alguma coisa, entender que eu precisava sair daquele conforto extremo e entrar num desconforto, talvez não extremo, embora eu tenha entrado, mas eu precisava viver um pouco de desconforto. É isso que eu quero te falar, cara. Você precisa viver um pouco de necessidade. Você precisa precisar das coisas. Na verdade, não precisava ser assim. Não precisava, mas é assim. É assim, você não desenvolveu hábitos de sobrevivência. Você não desenvolveu senso de urgência. Você não desenvolveu habilidades e comportamentos extremamente essenciais para o mundo adulto. Você não tem isso. Você não criou isso porque você não precisou. Só que agora, meu amigo, você precisa criar. Você precisa criar isso de uma forma. Esse é um ponto onde você precisa ter sagacidade para saber o que você tem que fazer para você desenvolver essas habilidades, tá? Eu cheguei nesse ponto porque eu percebi muito que as pessoas que eu valorizava muito, o que elas tinham em comum? Pessoas famosas, pessoas que você admira. Cara, todas essas pessoas, sem exceção, passaram por um momento de dificuldade gigantesco. Elas passaram por um momento onde elas não tinham escolha. Elas não tinham escolha a não ser agir. Senso de urgência. Para quem leu A Arte da Guerra, você já viu aquele capítulo onde ele diz para você não encurralar o seu inimigo 100%? Porque aquele inimigo vai usar todas as forças que ele tem para sobreviver e provavelmente você vai perder. É exatamente isso que você precisa sentir para você agir. Se você teve uma realidade que nem eu, que foi um conforto absurdo. Bom, quando você tiver a sagacidade de sacar isso e você entender o que você precisa fazer, aí você precisa da outra coisa, que é a ação. Você precisa agir e fazer isso. E você precisa entender que vai doer muito, vai dar muito medo, vai talvez dar umas boas crises de ansiedade, desespero, coisas que você fala assim, eu não preciso sentir isso, eu não posso sentir isso, sendo que eu tenho todo o conforto ali do lado. É você abrir mão do conforto que você tem para se tornar a pessoa que você quer. É exatamente sobre isso. Isso aqui que eu tô falando é praticamente uma aniquilação de gente mimada, tá? Se você é mimado, se você não quer largar do seu conforto de jeito nenhum, né? Se você é esse tipo de pessoa, não tem o que fazer, cara. Você não vai se desenvolver no ambiente que você tá, que você cresceu. Não vai. Ponto final. Não precisa mudar de país, mas não vai sair dentro da casa dos seus pais, no seu quarto, que você vai mudar a mentalidade, pô. Não existe isso, tá? Bom, quando eu tomei a decisão de fazer um intercâmbio, eles negaram meu visto. Então eu tive o visto negado, eu não pude ir para a Austrália, mas eu tive uma outra oportunidade de ir para Portugal. Com aquele outro esquema de você entra como turista, diz que você gostou muito do país e você quer morar lá, você faz um processo e você pode ficar lá irregularmente. Você não tá ilegal, mas também não legal, mas você tem um documento que fala que você pode estar lá. Aí você fica lá mais um tempo, recebe o seu cartão verde, se eu não me engano é esse o nome, e você fica lá por mais anos até você tirar o seu passaporte vermelho. Bom, quando eu fui pra lá, eu namorava na época e como todo bom mimado, como todo boa pessoa que cresceu com muito conforto, eu tive muita dificuldade de desapegar do que eu tinha, né? E a minha ex-namorada, ela não queria continuar comigo, sendo que, esse ponto é muito importante. Eu me planejei de ir para Portugal para ficar lá 1 ano. Eu prometi para mim mesmo. Eu preciso de 1 ano de dificuldade, de necessidade, de senso de urgência para eu fazer acontecer para mim, para eu criar hábitos e criar
experiências na minha cabeça de que eu consigo. É só assim que quem teve a realidade que eu tive muda. É só assim. E eu prometi pra minha ex-namorada que eu ia voltar dentro de 1 ano. E ela disse que tudo bem. Quando eu cheguei lá, ela disse que não tava tudo bem. E eu não acho que ela tava errada. Até porque ninguém é obrigado. Mas esse ponto da história ele é muito importante. Por quê? Porque o dia que eu entrei naquele avião foi o dia mais difícil da minha vida. De longe. O dia mais difícil. Mas foi o dia mais importante. Porque sem eu ter tido a atitude, a ação de ter entrado naquele avião, nada do que aconteceu na minha vida teria acontecido, eu não teria o que eu tenho hoje, porque eu sou muito feliz. Quando eu fui e entrei naquele avião e eu tive que abrir mão do que eu mais amava, de tudo que eu estava acostumado, do meu conforto, dos meus hábitos, do meu quarto, de tudo, eu senti um vazio tão grande, mas um desconforto tão gigantesco, que eu não sei explicar até hoje como é que eu consegui sobreviver àquela ansiedade que se criou dentro de mim tão grande, sabe? Eu sei que pra muita gente isso até pode parecer um pouco besta, né? Tipo, nossa, que exagero. É alguém que já viveu como estrangeiro e já viu muita porradaria na vida, mas pra quem teve uma vida com muito conforto, poucas coisas são o suficiente pra te desequilibrar. Quando eu cheguei em Portugal, eu tinha 1 semana pra encontrar algum lugar pra eu ficar. Eu cheguei lá sem documentação, sem dinheiro, sem lugar pra ficar, né? 1 semana pelo menos. E cara, eu vivi uma ansiedade muito grande, sabe? Eu senti crise de ansiedade. É um sentimento de que você não tem mais o seu espaço, o seu quarto, você não tem o lugar que você conhece, os seus amigos não estão ali disponíveis. Mesmo você, ai, que saco, os meus pais me enchendo o saco. A sensação deles não estarem ali no quarto do lado é uma sensação horrível. Eu tô te falando isso pra você que nunca foi pra fora. É uma sensação horrorosa. Mesmo você não querendo estar ali perto, mesmo, ai, tanto saco cheio, tá me enchendo o saco, o saber que eles estão no cômodo do lado é um sentimento que você não percebe que ele tá ali, mas ele é importante. Quando ele some, meu amigo, o bagulho é louco. Enfim, e quanto mais tempo eu passava lá, mais crises eu tinha, porque eu comecei a viver o desconforto de fato. Eu tive um senso de urgência que eu preciso arrumar um lugar pra eu ficar. Eu comecei a sentir senso de urgência de eu preciso arrumar um emprego pra eu conseguir pagar meu aluguel e comida pra eu comer. Eu comecei a sentir urgências que eu nunca sentia na minha vida. Esses sentimentos de urgência, muita gente já passou quando tinha 10 anos de idade e teve que começar a trabalhar. Sabe aquele pessoal que fala, pô, com 12 anos já vendia não sei o que na rua pra ajudar minha mãe, não sei o que. Mano, é exatamente isso. Essas pessoas passaram por dificuldades e não é legal o que elas passaram. Poderia ter sido melhor. Porém, o lado bom disso é que elas cresceram muito mais cedo. E essas pessoas que cresceram muito mais cedo, elas saem na frente, velho. No mundo da vida. Tá me entendendo? E quando eu tava lá, cara, eu arrumei um emprego onde demorava 1 hora pra eu chegar lá e eu tinha que pegar barco, ônibus, metrô, tinha que dar mais tempo a pé. E trabalhava das 8 às 5 horas da tarde, tinha que voltar tudo de novo e só dava tempo de comer, tomar banho e dormir pra acordar de novo no outro dia. E eu fiz isso por muito tempo. E não é importante o que eu fazia, mas eu ter saído da minha área, eu teve que ter me mexido, ter arrumado um emprego longe, ter pensado numa logística do transporte pra eu chegar lá na hora, fazer o trampo, que era uma coisa que só dependia de mim, ninguém tava ali me olhando. Esse segundo ponto é muito importante. Não tem pessoas no seu trabalho, no seu ciclo social, que te viram crescer. E dentro do seu subconsciente, você tem uma crença de que as pessoas que te viram crescer, elas te consideram o que você era. Você imagina que as pessoas que estão te vendo te consideram uma criança que você era. Por isso que é muito difícil de você crescer. Por isso que é muito difícil de você se desenvolver. Por isso que é muito difícil você ser alguém adulto, querer ser alguém adulto, só que na frente de certas pessoas parece que não vai, parece que não é o suficiente. Quando eu fui pra lá, e no meu trabalho, que era uma outra área, sem ser da educação física, quando eu tinha que performar na frente dessas pessoas, cara, eu conseguia ser eu mesmo. Eu sentia que eu era eu mesmo. E pasmem,
eram ações que eu nunca tinha visto eu fazer antes. Talvez o eu mesmo, ele nunca tenha existido até aquele momento. Só que eu sabia que estava aqui dentro. Quando as pessoas que eu via à minha volta, elas não sabiam do meu passado, que eu me envergonhava porque era um passado muito mimado, de muito conforto e tudo mais, cara, eu senti que eu consegui performar de uma forma absurda. Eu conseguia conversar sobre coisas que estavam na minha cabeça e eu descobri que eu era interessante. Eu descobri que eu conseguia aprender coisas. Eu descobri que eu era adaptável. Eu descobri que eu tinha raça, tá ligado? Eu descobri que eu conseguia... Se eu quisesse, eu fazia, mano. E eu botei várias metas que eu consegui cumprir. Porque parece que no meu subconsciente não tinha uma pressão tão grande do que os outros estavam pensando sobre mim. E quando o tempo foi passando, eu consegui um outro emprego na minha área, perto da minha casa, as coisas foram melhorando, foi ganhando mais dinheiro e tudo mais. Mas em que ponto que eu quero chegar? É que sem eu ter ido pra lá, sem eu ter passado necessidade de, não é passar fome, mas eu sentir a necessidade que eu precisava fazer. Porque se eu não fizesse, fudeu pra mim, velho. Meus pais têm condições, mas era em euro, pai. Muita coisa, né? Todos esses estímulos do ambiente que me geraram urgência me fizeram ser alguém que eu já era, mas estava preso aqui dentro. É como se eu tivesse destravado hábitos que eu não sabia que eu tinha. Então eu comecei a organizar minha vida financeira, cuidar do apartamento que eu morava. Eu comecei a ter horário para fazer as coisas, porque eu sabia que no montante inteiro, se eu errasse algum horário, ia dar chabu pra mim. Eu aprendi a lavar minha roupa. Eu descobri como é ruim deixar uma louça suja. Parece bobo, cara. Parece bobo. Pra quem já vive isso aí há muito tempo, isso aqui, tudo que eu tô falando parece muito bobo. Mas eu tô conversando com quem tem muita dificuldade de crescer. Tudo isso que eu vivi, eu jamais ia conseguir vivendo aonde eu sempre vivi. Jamais você desenvolve essas habilidades estando aonde você cresceu. Eu precisei criar uma situação em um lugar onde eu não tenho escolha, a não ser me mexer. Sagacidade para entender o que tem que fazer, ação para você ir lá e fazer. E exige coragem, porque só quem já foi estrangeiro sabe como aquele negócio é desumano. Botei 1 ano de meta. Quando deu 1 ano, eu decidi voltar pro Brasil. Muita gente fica. E eu entendo que muita gente fica porque muita gente vai para conseguir condições melhores de vida, né? Lá realmente você tem um poder de compra maior. Lá não tem quase nenhum perigo de você andar de madrugada ou roubo, essas coisas. Claro que existe, mas extremamente raro. Então realmente, dependendo de onde você mora, quando você vai pra lá, você não quer voltar. Você conhece outras culturas, você conhece outros pensamentos, outras pessoas, você pode ir pra outros lugares e conhecer várias outras coisas. Então assim, realmente tem gente que vai, se apaixona e não volta. E eu não tô dizendo que tá errado não voltar. Tá tudo bem pra pessoa. Na minha realidade, eu gosto demais da cultura do Brasil. Na minha área, aqui no Brasil, o fitness ele é muito forte. Não é tão forte assim em Portugal. Tanto até que as pessoas lá em Portugal consomem muitas coisas do Brasil, caso vocês não saibam. Então, eu tendo condição aqui no Brasil, trabalhando numa área onde aqui no Brasil é muito forte, sentindo saudade das pessoas e tal, pra mim não vale a pena ficar lá. Então, quando deu 1 ano, eu resolvi voltar pro Brasil. Mas sendo uma pessoa extremamente diferente. E isso foi o melhor dos mundos pra mim. Porque agora eu vivo no lugar que eu mais amo, num lugar que eu gosto muito, de uma cultura que eu amo. O meu trabalho ele é muito valorizado aqui. E, cara, eu consegui me tornar alguém que eu sempre quis ser. Só que eu não desenvolvo essas habilidades aqui. Você só desenvolve essas habilidades com necessidades. Senso de urgência. Se você não fizer isso, se você não tomar as atitudes necessárias para você desenvolver os hábitos e as necessidades necessárias, você vai ficar para sempre no mesmo lugar. Se os seus pais te bancam, ou você recebe, paga suas contas, mas seus pais te ajudam com alguma coisa e tá tudo bem, mas pô, não dá pra ser tanta coisa assim, né, cara?
E você se imagina nessa situação daqui a 10 anos e você não quer estar sem 10 anos, você precisa ter sagacidade e ação. Você precisa se mexer e você precisa tomar essa decisão logo, porque o tempo tá passando. Se eu deixasse de tomar aquela decisão e tomasse hoje, já tava tarde demais. Eu tô com 28 anos. 28 anos lá em Portugal, que já tá extremamente saturado no ano de hoje, eu já tava ficando sem saída, velho. Só que, mais uma vez, hoje eu tenho muito bem claro na minha cabeça o senso de urgência de ir lá e fazer. Tem um problema, eu vou lá e resolvo. Tem que fazer tal coisa, eu tenho uma oportunidade, eu vou lá e agarro. Eu me comunico, eu procuro saber, eu tenho uma ideia, eu vou lá e faço. Entende? Eu me tornei muito mais um fazedor. Porque eu senti na minha pele, presta atenção nessa conclusão, eu senti na minha pele o que é não ter se eu não fazer. Eu sempre senti que eu posso não fazer, que eu vou ter. Quando você experiencia pela primeira vez que se você não fizer, você não vai ter algo que é necessário, o jogo muda, velho. O jogo muda. Enquanto você não tiver essa sensação, você não vai mudar. Você vai ser aquela pessoa com 40 anos, 30 e poucos anos, morando com os pais ainda, com um trabalho onde você não precisa se esforçar tanto pra evoluir, porque você já tem tudo. E fica lá, mano. É um saláriozinho mais ou menos, os pais pagam tudo, é videogame, fim de semana um churrasquinho, cerveja e vambora. Mas aí depende o que você quer pra sua vida, né? Então, esse vídeo aqui foi pra contar um pouco da minha história. Se vocês quiserem saber mais da minha história lá em Portugal, posso contar mais no próximo vídeo. Mas principalmente, pra pessoa que tá passando por esse senso de estar se sentindo um garoto, tá se sentindo um menino ainda, e sente que todo mundo tá evoluindo, e sente que precisa fazer alguma coisa, cara, esse é o melhor conselho que eu te dou, cara. Cria um cenário de necessidade, de urgência. Porque você vai fazer. Se tiver no seu DNA de homem, o DNA mesmo de homem, você vai fazer, porque você não tem escolha. Aí você destrava uma coisa que você nunca experienciou na sua vida, que é a ação. Que é fazer mesmo assim. E isso vira uma bola de neve. Aí sua vida começa a acontecer. Hoje eu sou casado com a mulher da minha vida. Eu tenho um cachorrinho que eu amo. A gente aluga uma casa que a gente faz as nossas práticas de atividade física. Vende os nossos conhecimentos sobre atividade física. E tudo tá evoluindo muito bem. Só que eu nunca teria nada, nem 1% disso, se eu não tivesse mexido lá atrás. Portanto, você que tá aqui me assistindo, faz alguma coisa por você, mano. Se coloca em uma situação desconfortável. Não cai nesse papinho de você precisa respeitar seu tempo. Ai, mas que absurdo. Sentir dor, sentir dificuldade. Eu não sou desse time. Eu acho que tem sim que passar por um momento de necessidade e dificuldade, onde você não tem escolha a não ser fazer. Essa é a minha opinião. Galera, não esquece de se inscrever no canal, dar um like no vídeo que me ajuda bastante. Eu adoro fazer esses vídeos, então qualquer tema ou qualquer ideia que vocês tiverem pode mandar aqui que eu faço. Demorou? Fiquem bem, tamo junto.